Olá pessoal do Cafezinho, hoje vamos conversar com o deputado federal, ex-ministro do Trabalho de Dilma e Lula e presidente do PDT, Carlos Lupe. Lupe, muito obrigado. Eu que agradeço. De estar aqui. Quer um cafezinho? Tá certo. Muito obrigado, Lupe. Seguinte, Lupe, eu queria começar falando dessa onda fake news, né? E como o PDT, né, de Brizola e Darcy, nós sofremos muito, né, na época do governo, com os absurdos que a Globo, né, o Globo faziam editoriais e editoriais contra o nosso governador. E qual paralelo, você vê que existe um paralelo depois dessa onda do Bolsonaro com as fake news? Eu acho que, só para registrar, o nosso partido, logo depois da eleição do Bolsonaro, entrou no Supremo Tribunal Federal e está lá sobre a questão do fake news a utilizar na campanha, as irregularidades, porque todos os fake news que tinham na campanha do Bolsonaro foram patrocinados por americanos. Não pense que essa bajulação dele aos americanos é por acaso. Tem muito dólar nesse jogo aí, muito dólar. Muito mais dólar do que posso imaginar na nossa vã filosofia. Sim. Então, o fake news é um instrumento em que cada momento você usa com um veículo que tiver na moda. Então, já foi a Globo com 80% de audiência, hoje ela tem 50%, 45%. E hoje são redes sociais, né? Hoje a rede social virou quase que uma verdade absoluta. As pessoas tratam desde o seu dia a dia, dos seus problemas individuais, pessoais, suas angústias, seus anseios, até achando que é o novo Roberto Marinho, que aquele página dele é que vai ditar as regras para o mundo. E se utilizam o chamado fake news, das falsas notícias, com o principal objetivo de denigrir esse racismo, de diminuir, de macular a imagem do adversário. Então, é um processo antigo, né? Isso vem do Império Romano, né? Então é um processo de destruir o adversário para depois construir a sua imagem. Então eu vejo que a cada tempo, a cada momento, se adapta ao modismo. Já foi rádio, já foram revistas, já foi televisão, agora é rede social. Isso a gente tem que enfrentar com uma única maneira. Não adianta você querer responder fake news com fake news. Você tem que utilizar-se de um único instrumento para um partido como o nosso, que vai fazer 40 anos agora em maio, próximo ano, 2020, de causas, de conteúdo, de história, de verdades, né? Só a verdade consegue destruir a falsidade. E fake news nada mais é do que a falsa notícia, e nós vamos trabalhar com a verdade para destruir. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e é muito triste, né? Porque você vê até agora na Vaza Jato, né? Com o Intercept, né? Os vazamentos são inacreditáveis. E a gente vê um conluio gritante, né? Dos procuradores com as mídias, né? Ainda está muito por vir, né? Na verdade, né? Bom, Lupe, na eleição anterior, né? Agora para presidente que o Bolsonaro foi eleito, teve muita discussão dentro da esquerda, porque a esquerda mais uma vez se rachou e tal, enfim. E muita gente pergunta por que o Haddad não foi vice de Ciro, por que Ciro não foi vice de Haddad? Você consegue ter uma visão assim depois de tudo isso? É muito difícil tu ter uma visão absoluta, conclusiva, porque quando você mexe no nosso campo, vamos aqui ser generosos, centro-esquerda, você mexe com ideias, com concepções de mundo. É diferente da prática da centro-direita, que é monetária. Quem paga mais, quem vai patrocinar quem, né? Quem vai dar mais tempo de televisão se soma, se faz conta. Quando você debate ideias, quando se debate essas ideias, as divergências afloram. Então, por exemplo, você logo no começo falou, eu fui ministro do Trabalho durante 5 anos, não foram 5 dias. Sim. O tempo vai mostrar isso. Eu tenho absoluta consciência, sem nenhuma falsa humildade, que eu fui um bom ministro do Trabalho. Foi o mais tempo durou na história do Ministério do Trabalho e fui quem mais ajudou a gerar emprego. Foram mais de 12 milhões e 500 mil carteiras novas assinadas em 5 anos.
Mas isso não impede de, mesmo eu estando participando, de analisar que faltou ao PT o que era principal para a gente no poder: destruir, combater com força, com conteúdo o sistema financeiro. O PT nunca desenvolveu um projeto nacional que valorizasse a ciência, que valorizasse a tecnologia, que pensasse no Brasil no futuro. Fez alguns programas sociais importantíssimos, dizer que o Bolsa Família não é importante, só que ele nunca teve fome. Né? Todo mundo que já passou necessidade da vida sabe a dificuldade que é para ter um alimento. Né? Os nossos irmãos de todo o Brasil sabem como é difícil sobreviver numa situação de miséria, na porta da miséria. Então, os programas sociais que o Lula desenvolveu e a Dilma continuou foram muito importantes para o Brasil. O ganho real do salário mínimo, o fortalecimento de políticas sociais. Eu agora, tem 2 meses, eu viajo muito toda hora, estou indo para Brasília, São Paulo. Estava em São Paulo ontem, né? Eu não paro e gosto de fazer isso. Sim. Tinha uma senhorinha que sentou no banco ao lado meu, 3 banquinhos do meio. Ficou vazio, ela na ponta, e ela querendo entrar no banheiro. Ela ficou meia hora ali querendo achar o que era a porta do banheiro. Eu reparei aquilo, fui lá e abri para ela aqui. Bom, ela foi lá, eu voltei para a minha casa, e quando ela voltou, ai, sabe o que é, seu moço? É a primeira vez que eu viajo em avião e eu não sabia nem que tinha banheiro aqui dentro. Eu achei tão bonito aqui. Sim. Isso é um fenômeno que o poder aquisitivo, desenvolvido pelo Lula principalmente, deu essa oportunidade dessa massa, dessa base da sociedade. Mas nós, trabalhistas, pensamos que não basta apenas dar o direito a viajar no avião. Nós queremos que a pessoa tenha direito a um dia ser até dono da sua própria aeronave. Dono do conhecimento, dono da informação, dono de uma ascensão social. E esse é o principal foco da nossa divergência. Brizola, Getúlio, o próprio Jango, representaram um projeto de desenvolvimento nacional. Um projeto que criou, por exemplo, a Petrobras, criada por Getúlio em 54, a Companhia de Siderúrgica Nacional, aqui de Volta Redonda, a CSN, primeira produtora, fabricante, indústria da chapada de aço, que criou, por exemplo, as primeiras estruturas da Fábrica Nacional de Motores, FNM também, criada pelo Getúlio. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, criado por Getúlio. As bases da história do desenvolvimentismo nacional foram criadas por Getúlio, com a visão estratégica de que o Brasil precisava deixar de ser café com leite, da política São Paulo produzindo café e Minas produzindo leite, para ser uma verdadeira república federativa, onde a industrialização, a tecnologia de ponta, isso há meio século atrás, fosse prioridade. Essa é a nossa principal diferença com o PT. Não ter um projeto desenvolvimentista e mais, não atacar o câncer da sociedade moderna, que é o ganho fácil do sistema financeiro. A grande reforma que se pode fazer no governo é a reforma tributária. Taxando os grandes lucros, beneficiando 65% da mão de obra do Brasil. Quem está falando é o ex-ministro do Trabalho. Eu estudei isso, eu aprofundei isso. Vem de pequenas e médias empresas, de pequenos e médios empreendedores, que no máximo tem cada empresa dessa 10, 15, até 20 trabalhadores. Eles geram emprego. Esses grandes grupos, que foram os maiores beneficiados, por exemplo, com o financiamento do BNDES, não geram emprego nenhum, quando gera é lá fora. Então, essa concepção da visão de projeto de nação, da tecnologia de ponta, do avanço de uma república federativa integrando a vocação de cada Estado, o PT não fez. E essa diferença nós temos com profundidade. E na minha modesta maneira de ver, o Ciro é de longe, é disparado, o mais preparado para desenvolver esse projeto. Eu chego a dizer, eu falei ontem em São Paulo isso, para mim o Ciro hoje está encarnando o Brizola. Até fisicamente está ficando parecido. Está encarnando as ideias que o velho tinha, as ideias de pátria, as ideias de projeto de nação, de ter coragem para enfrentar o sistema financeiro e os seus tentáculos, né? Veículos de comunicação, mega grupos empresariais. E ser uma oposição inteligente, né? Inteligente e com profundidade. Exatamente. Porque não basta ser inteligente, que muitos são inteligentes, mas não tem profundidade na sua inteligência. E é muito importante também falar que agora o Ciro tem rodado o Brasil inteiro para falar dos absurdos dessa reforma da Previdência, né? E é sempre importante a galera procurando. Tá ligado nas redes sociais dele, que ele tá sempre, né, articulando, dialogando, né?
Lupe, tem essa relação de 7 meses de governo Bolsonaro, né? Que, tipo assim, que desgraça. Terrível, né? Tipo, não tem relação nenhuma com o povo, né? Nem terá. Né? Quando você vê um presidente que fala... porque o Paraíba, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito pejorativo você chamar uma pessoa de Paraíba, né? É como se você colocasse todos os nordestinos... É um tipo de racismo. É um racismo. Exatamente, né? E aí falou de Paraíba, aí tem a relação do filho ser embaixador, um nepotismo claro, isso é uma afronta, né? Aí você vê o Toffoli, né? Mais uma vez demonstrando, né, o lado que tem, né? Então, eu queria... A agilidade, resolver questões que atingem a República. Exatamente. Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Esses 7 meses de governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, não se pode esperar que de um pé de coqueiro se tenha melancia, né? Então, quem como nós conhece quem é Jair Bolsonaro, há 28, 30 anos no Rio de Janeiro, desde quando foi vereador, nunca teve um projeto, nunca apresentou nada para construir. Foi um homem que vivia, como até hoje, de marcas, de métodos. Faz isso que indiretamente você está fazendo, você é com consciência, muito sem consciência. Discute o supérfluo para abafar as maldades que vêm. Todo mundo está discutindo se o filho dele vai ser embaixador dos Estados Unidos da América enquanto você está tomando 30% da renda do aposentado e pensionista que vai se aposentar até 3, 4 mil reais. Sim. Devia discutir isso. Então discutir, ele pode nomear 1, 2 ou 3 embaixadores dos Estados Unidos. É um vassalo. Sim. Vem aqui, eu não estou discutindo ideologia. Está aqui um navio do Irã. Pode desagradar os americanos se eu abastecer com produtos brasileiros, com soja brasileira. Então é um vassalo. É um cara que não tem o mínimo de compostura para exercer a função. Não é respeitado no mundo. É considerado Forrest Gump tupiniquim. Né? O cara que estava no lugar certo, não sabendo a hora errada. Né? Então, o que esperar disso? Sim. Eu espero que isso seja um grande sistema de educação para o eleitorado brasileiro. O povo brasileiro tem que enxergar, tem que ter consciência que voto não é um instrumento apenas de você ir num dia e praticar um ato cívico. Voto tem que ser um ato de consciência. Não pode se votar para presidente, para prefeito, para governador. É ninguém que não tenha nenhuma experiência, que não tenha sido nada. Sim. Não se pode levar e fazer do voto o instrumento apenas da rebeldia com o establishment, com o status quo, com quem está no poder. O Bolsonaro representou o antipetismo, o ódio dos costumes, o falso moralismo. E com isso ele conseguiu se eleger sem ter o que propor, sem ter um projeto para o Brasil. Então, não espere desse governo nada, a não ser prejuízo para as camadas mais pobres, fracasso do Brasil, da imagem do Brasil no mundo e destruição da soberania nacional. Não, sem dúvida. E, assim, é porque eu vejo muito, né, nós da esquerda, nós que somos progressistas, né, a gente vê que nós perdemos muitas pessoas ao longo desse processo, né? Hoje, óbvio que a gente não pode botar tudo no mesmo balaio, assim, mas parece que a esquerda ficou na academia. Se tornou aquela esquerda academicista. E aquela ponta, a gente acabou, né, deixando assim, né? Óbvio que a gente ainda nós temos muitas articulações e tal, mas o Nordeste demonstra muito isso, né? Nossa força lá. Mas você não acha que às vezes a gente esqueceu também um pouco? E a gente focou muito na questão das universidades. Em parte sim, mas eu penso, e nisso eu sigo muito a linha que meu presidente Ciro Gomes tem feito como estratégia. Sim. A gente tem que apostar na inteligência do nosso povo. Nós temos que apostar em elevar o nível da discussão. Nós temos que entender que sem partido político não existe democracia. Não adianta criar um conglomerado patrocinado por A, por B ou por C, para dizer que é novidade, sendo velho nos seus costumes. Sim. Coisa velha, coisa ultrapassada. Atender a voz do dono. É a voz do dono que está mandando no voto. É a voz de quem patrocina que está mandando no voto.
Aí cobram que os partidos tenham coerência. E na hora que o partido quer ter coerência, alguém se filia num PDT não sabendo que somos trabalhistas, não sabemos que defendemos aposentados, não está no nosso estatuto, não está no público. Nós somos hoje o patinho feio na política, por quê? Não é porque a gente é feio, nós também somos, mas é porque nossas ideias são mais feias do que eles imaginam para eles, para a elite. Quando o Ciro começa a dizer que tem que tocar na ferida do sistema financeiro, tem que taxar as grandes fortunas, tem que taxar o grande capital improdutivo, ele ganha inimigos perpétuos, como o Brizola ganhou, como Getúlio ganhou quando falava das perdas internacionais, quando o Jango criou, quando começou a querer fazer a reforma agrária, as chamadas reformas de base, taxar os lucros. Então, quem não tem compreensão disso não precisa estar no PDT, tem 36 partidos para ir, gente. Para que vir para cá? Escolhe aí, tem DEM, tem um monte de P da vida, tem o PPM, Partido dos Preferidos da Mídia. PPM, vai pro PPM. Vai ser aplaudido, vai ser agradável. Nós não existimos para isso. O nosso papel é questionar. O nosso papel é fazer e apostar na inteligência do povo brasileiro. O nosso papel também cumpre ter erros. Ai, se não errar, nós não somos humanos, erramos todo dia. Claro. Se nós não errássemos, a pessoa seria presidente da República. Claro. Nós erramos em alguma coisa para ele não chegar à presidência da República, senão ele era. Claro. Então, tudo isso me faz compreender uma coisa. Isso é ditado popular, né? Depois da tempestade vem a bonança. Depois de nuvem escura vem o sol. Não tem jeito. Serve como um processo socioeducativo para o povo brasileiro. Eu preciso dizer isso com toda franqueza, com toda honestidade. O povo brasileiro, com a eleição de Bolsonaro, vai aprender uma lição definitiva. Não adianta votar em quem não tenha nada a dizer ao povo brasileiro. Não, e eu acho que vai ser muito importante também para a criação de uma consciência de classe. Concordo. Para a classe média entender que ela não é elite. Sabe? Tem até um meme que é muito engraçado, né? Porque você não é elite porque você tem um Ford Fusion e um iPhone. Claro. Eles precisam entender isso, né? Porque quando a gente fala de gente rica, é gente muito rica, né? Enfim. E a reforma da Previdência, né? Que está sendo, né, uma coisa lastimável, né? Para quem não conhece Paulo Guedes, por favor, estudem, vejam o que está acontecendo no Chile. De onde ele veio, o que ele fazia, quem ele defendia. Exatamente, exatamente. É porque a visão de... Porque a minha noiva é economista e ela me dá uma aula de economia sempre, né? Ela fala assim, o Paulo Guedes é o que é de mais atrasado na economia e em nenhum lugar deu certo o que ele quer implementar. Então... Mais do que isso, amigo, tem uma coisa simples que não precisa ser muito sábio, e eu não sou, para entender economia. O que faz distribuição de renda real é salário. Sim. O que dá dignidade ao ser humano é carteira de trabalho assinada. Quanto mais emprego você tem, mais gente ganhando, mais gente comprando. Mais gente comprando, mais gente vendendo. Mais gente vendendo, mais gente produzindo. É o chamado círculo virtuoso da economia. E esse imbecil faz ao contrário. Ele achata salário, diminui direito, reforma a Previdência Social para tirar 60% dos municípios brasileiros são sustentados pelos aposentados e pensionistas. Ele vai falir com essa medida dos aposentados e pensionistas, consequentemente as prefeituras. Claro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você ganha R$2.000 como aposentado e a sua esposa ganhava R$2.000 como aposentada, ela falece, você vai perder, em vez de ganhar os 4.000, 2.000 teu e 2.000 dela como pensão, você vai ganhar 2.800. Você vai perder, em média, 30%, 35% do teu salário. Não é juiz que vai perder. Não é Tribunal de Contas que vai perder. Sim. Não são os marajás de alguns setores minoritários do serviço público que vão perder. Sim. É trabalhador. E tem gente que quer justificar isso. O Brasil tem que equilibrar. Eu digo uma coisa muito simples que o pessoal fica muito irritado. Quem tem que ter lucro é empresa privada. Quer ter lucro? Monta uma empresa. Vai ganhar dinheiro no mercado. O Estado não foi feito para dar lucro. O grande lucro do Estado é a felicidade do seu povo. Quem não compreender isso está em outro planeta. Porque assim, desde o começo dos primórdios da humanidade, o Estado existe para ser um equilíbrio do capital e do trabalho.
Um equilíbrio de tirar da miséria essa parte que não tem acesso à educação, à saúde de qualidade, ao emprego formal, elevar o seu nível para que ela consiga equilibrar o patamar de convivência pacífica que todo ser humano deve ter. Quando destrói a Previdência, estão destruindo a galinha dos ovos de ouro da sociedade. Sim, sim. Não, é muito triste, é muito triste. Revoltante. Depois de tanto, você como ministro do Trabalho, né, e ter visto, né, tipo, o Brasil tão gigante hoje, a gente... É um filme de terror. Não. É um filme de terror. E aí, Lupe, é importante a gente entrar o voto que mais, né, teve... Simbolizou. Diálogos, né, vamos dizer assim, né. Tabata Amaral, ela vem, né, desses quadros, né, dessas renovações, né, que agora, né, se diz muito, e que ela foi contrária ao partido, né, e o Ciro Gomes já em... Decisão da qual ela participou. Sim. Sim, porque, né, ela escreveu no jornal, né, dizendo que não foi bem assim e tal, e, tipo, né, todo partido tem um diretório, e nesse diretório se conversa, discute, debate e vota. E democraticamente, né? Democraticamente. Todos os 8 deputados, né, que foram contrários ao partido, vamos dizer assim, o voto de Tabata é o que mais teve, né? Pelo simbolismo que ela tem. O simbolismo dela. Jovem, né? Bonita. Sim. Ela teve muito assopro, os ventos a favor da grande mídia. Sim. Ela teve no Bial. Ela teve no Globo News, nunca me deram essa chance. Nunca me deram a chance de fazer um debate. Eu sou tão ruim, feio, velho, gordo, pobre, ninguém chama. Ela teve tudo isso. E está tendo mais. Chega ao absurdo da mídia dizer para que partido se pode se criar alguns grupos que façam a inovação. O que é inovar? É votar contra o pequeno? É votar contra o pobre? O que é democrático? Ouvir 500 pessoas numa convenção ou ouvir um patrocinador que é a segunda maior fortuna do Brasil? Eu quero entender o que é essa democracia. Na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, democracia é seguir a vontade da maioria. Sim. Se eu consigo convencer a maioria da posição que eu tenho, ótimo. Se eu não consigo convencer a maioria da posição que eu tenho que seguir a vontade da maioria. No caso, aprovou, participou, os 8 de todas as reuniões do partido e nunca falaram um não. Só no dia da votação. Uhum. Eu vou lembrar, Jânio Quadros, forças ocultas apareceram e deram o voto. Mas o tempo vai mostrar a verdade. E, Lupe, o que você falaria porque na internet, né, nas redes, no Twitter, no Facebook, foi muito bacana porque o partido foi maior. As pessoas defenderam o partido, sabe, pelo entendimento que realmente a Tabata não representa, e os outros 7, né, também não vamos, né? E foi bacana, porque a gente viu como a força, né, do PDT, do trabalhismo, né, hoje em dia, está se consolidando em mais e mais e mais e mais, né, enfim. O que você falaria para essas pessoas assim, que ficaram desmotivadas, assim, agora eu ia, mas depois disso, o que você poderia falar? Eu tenho uma tese de vida que diz assim, a adversidade serve para a gente crescer. A dificuldade é um momento de a gente mostrar competência para superá-la. Diz um ditado popular assim, o pescador, quando o mar está revolto e tem tempestade, ele desliga o motor. Porque não sabe para onde está indo. Desliga o motor, espera passar a chuva, a calmaria voltar para guardar a gasolina, depois liga o motor e vai pegar a sua direção. Eu acho que o partido político é instituição. As pessoas não podem ser maior do que a instituição. Quando as pessoas são maiores do que a instituição, tem alguma coisa errada. Uhum. Então nós temos que seguir a nossa linha de coerência. Eu sei que esse preço é caro. Uhum. Eu sei que nós não iremos agradar nunca ao sistemão e seus tentáculos, que são as mídias formais, grandiosas. Mas é o preço que a gente paga por acreditar em ter ideias. Essas ideias não são minhas. Essas ideias começaram em 30, com Vargas fez a Revolução de 30 para transformar o que eu já falei do Brasil café com leite para o Brasil indústria. Essas ideias passaram por João Goulart com a reforma de base, vieram com Brizola quando foi o primeiro governante do Brasil a falar em educação de qualidade para valer, colocando orçamento, construindo, fazendo escola de qualidade. Então,
Quando a gente faz isso, a gente está incomodando pelo seguinte, cada CIEP que a gente tem para atender, à época, 1.000 crianças, cada CIEP desse podia criar 1.000 brisolas para incomodar essa sociedade que está aí. Sim. Então, se a gente pergunta, por que o meu filho, eu que sou rico, eu que tenho poder, não tem uma escola tão boa quanto esse tal de Brizola faz para pobre? Escola para pobre! E o Brizola fez isso, ele investiu, chegou a investir 65% do orçamento do Estado em educação. Isso é imperdoável para a elite. Eles marcam, depois que morre, todo mundo bate palma, né? Ai, Brizola é tão bonzinho. Queriam fuzilar ele em vida, rapaz. Então, não é caro qualquer preço que se pague pela coerência, pela lealdade, pelos princípios. Porque o tempo vai mostrando a verdade. Lupe, Brizola e Darcy Ribeiro, né? O meu pai, né, o Sérgio Caldieri, sempre fala, quem dera se o Brasil tivesse tido 10 Brizolas e 10 Darcy Ribeiros, a gente não estaria assim. Você tem uma história de bastidor agora, assim, que você consiga lembrar? Pô, sei tantos que eu vou acabar todos os minutos do teu programa. Uma para finalizar esse papo tão bom. Olha, eu tenho algumas passagens com o Brizola que marcaram a minha vida. O Brizola sempre fazia opção pelo lado mais fraco. Na dúvida, ele dizia, na dúvida fica onde é que está o povo. Quando você não tem segurança de uma posição, vê quem ganha e quem perde com isso. Se o rico ganha, tu tem que estar do lado oposto. E ele, na luta contra o poder que ele tinha contra a Globo, ele dizia o seguinte, se a Globo está de um lado, eu estou do outro. É meu parâmetro. É meu detector delta, aquele negócio que você usa para quando passa no aeroporto para ver se tem alguma coisa, uma moeda, um metal. Então, com esse simbolismo eu fecho. Quer dizer, quando o sistema patrocina, alimenta, aplaude demais, cuidado que tem alguém sofrendo com isso. Tem alguém apanhando com isso. Normalmente é o pobre, normalmente é o mais frágil, normalmente é o mais fraco. Nosso compromisso é com esse lado aqui. Não é agradar essa elite, é estar junto com quem, às vezes, não tem sequer consciência de como dar seu voto, consciência de quem o defende, mas o nosso compromisso tem que ser com a história da nossa origem, de que essa gente representa o povo brasileiro. É com isso que a gente termina agora a nossa conversa com o Carlos Lupe. Lupe, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigado. E curta, compartilhem e é isso. Um abraço.